Fala, fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva. Se gostar, ao fim desse vídeo, dá aquele like para ajudar, comente, compartilhe o conhecimento. E o assunto de hoje é africanos no Brasil. Nós vamos ver na aula de hoje como os africanos vieram parar aqui no Brasil, certo? Suas formas de organização, se eles influenciaram ou não na nossa cultura, como eles resistiam a toda a opressão da escravidão e muito mais. Então vem comigo que a gente vai aprender bastante. Havia escravidão na África antes dos europeus? Essa é uma pergunta que se faz sempre, porque está na cabeça de muita gente que os africanos eles teriam sido escravizados pelos europeus. Os europeus teriam ido lá na África e teriam escravizado os africanos. Não é bem assim como nós vamos ver. A escravidão é uma instituição muito antiga e existiu em várias partes da Terra. Na África, antes da chegada dos europeus, por volta dos anos 1400, século XV, também havia escravos. Segundo a professora Leila Leite Hernandes, nas sociedades tradicionais africanas, as pessoas podiam ser escravizadas por 4 motivos principais, os quais eram: primeiro, a guerra entre diferentes povos por terra e poder. Assim como acontecia em outras partes, da terra, principalmente no mundo antigo, quando um povo subjugava, ou seja, vencia outro, ele escravizava geralmente os mais fortes, os sobreviventes daquela guerra, ou aquela região passava a pagar tributos. No caso aqui da África, eles escravizavam, Então se fazia guerra para obter mais territórios e poder. Segundo motivo, a fome. Quando um indivíduo não tinha meio para se alimentar, ele oferecia a si mesmo e a sua família como escravos. Terceiro motivo, a punição judicial. Quando uma pessoa cometia um crime e por isso era condenada à escravidão. E o quarto motivo, a penhora humana. Era quando o indivíduo oferecia a si mesmo como garantia. Penhora é garantia de um empréstimo. E se não pudesse pagar, era escravizado. Então esses eram os 4 motivos principais. A grande maioria dos escravos, oriundos do comércio, de escravos africanos, era pelo motivo da guerra. Os povos faziam guerras uns aos outros. Mas, segundo o professor José Rivair de Macedo, na África a escravidão tinha características próprias. Nas sociedades africanas, os escravos eram minoria. Faziam trabalhos exaustivos, mas depois de algum tempo eram integrados ao grupo vencedor como pessoas livres. O filho de um homem livre com uma escrava nascia livre e era incorporado à linhagem do pai. Além disso, em algumas sociedades africanas, os escravos podiam se casar com pessoas livres e ocupar postos importantes no governo, como ocorria nos reinos do Oió e da Omé, ou no exército, como ocorria no Songhai. Oió e Daomé e o Songhai eram essas 3 regiões: Daomé, Oió e o Songhai, esses reinos pequenos, relativamente. Mas, o que nós queremos chamar a atenção aqui é que a escravidão era uma realidade antes dos europeus chegarem lá. E quando esses povos, que escravizavam outros, principalmente pela guerra, como já foi dito, eles viram o lucrativo negócio dos escravizados para a América e em outras partes do mundo, eles intensificaram essa escravização de povos subjugados, tá?
guerra e tráfico no Atlântico. No século XV, ou seja, nos anos 1400, com a chegada dos portugueses à África, a escravidão se avolumou e as guerras se multiplicaram. Parte dos líderes africanos, chefes de linhagem, príncipes e reis, desejava armas de fogo para manter ou ampliar seu poder. Então aqui você tem um mapa português do noroeste da África, feito em 1558. Então aqui nesse mapa você pode ver já a influência europeia no caso dos portugueses, bases portuguesas para explorar terras africanas. Os europeus, por sua vez, desejavam escravos. Havia interesses, mútuos, interesses recíprocos. Então, enquanto os chefes, os líderes dos povos africanos queriam armas de fogo para subjugar outros povos e assim manter ou ampliar seu poder, os europeus queriam escravos para trabalhar nas terras encontradas por eles. Então, na África, começaram a acontecer guerras com o objetivo de conseguir prisioneiros para trocá-los por armas de fogo e outros produtos. Uma coisa que já existia foi intensificada e aumentada. Segundo o historiador Manolo Florentino, cerca de 75% dos africanos vendidos à América foram produtos de guerras feitas para obter novos escravos. Então, a cada 100 escravos vendidos para cá, para a América, 75 deles haviam sido obtidos por meio dessas guerras para a obtenção de escravos. Mas se uma parte das lideranças africanas envolveu-se com a obtenção e venda de escravos, outra parte resistiu e denunciou os prejuízos que isso causava às comunidades. Mas isso foi muito pouco. Os responsáveis pelo tráfico. No século XVI, com o aumento da procura por trabalhadores nos engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro, teve início o comércio de africanos para a América Portuguesa. Então, os escravos africanos, eles começaram a vir para cá no fim dos anos 1500, século XVI. Esse negócio envolvia pessoas e produtos de vários continentes: Europa, África, América e Ásia, e é chamado pelos historiadores atuais de tráfico atlântico, como nós podemos ver no mapa seguinte. Esse mapa vai mostrar o Brasil e o mapa do continente africano e a origem, certo, dos escravos, as porcentagens. Por exemplo, do norte da África vieram 1% dos escravos aqui para o Brasil. De todos os escravos, certo? De 100% dos escravos vindos do continente africano para o território brasileiro, 1% era do norte da África, 32% era da África Ocidental, 58,5% era da África Centro-Ocidental, ou seja, portanto, a grande maioria dos escravos era dessa parte central aqui, Centro-Ocidental. 1,6% vinha da África Oriental, dessa área verde, pouco também. 5,7% do Sudeste da África, ou seja, dessa parte aqui a leste, Sudeste da África. E 1,1% do Sul da África. Então, as maiores quantidades de escravos vinham da África Ocidental e da África Centro-Ocidental. O tráfico atlântico durou mais de 300 anos, 3 séculos, e envolveu europeus de várias nações: portugueses, ingleses, franceses, dinamarqueses, entre outros. Também envolveu africanos, chefes, reis e negociantes, e mais tarde mercadores do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco. Esses eram os responsáveis pelo tráfico.
Muitos desses mercadores, sobretudo do Rio de Janeiro e de Salvador, acumularam fortunas com o tráfico. Então, esse tráfico, esse comércio que envolvia muita gente de 4 continentes é chamado hoje pelos historiadores de tráfico atlântico, pois atravessava ali o Oceano Atlântico. Quantos eram e de onde foram trazidos os africanos? Segundo David Eltis e David Richardson, 2 especialistas no tema, o número de africanos trazidos da África para a América pelo tráfico atlântico foi de 10.565.217 africanos. Desses, 4.860.000 foram destinados ao Brasil. Quase metade deles vieram para o Brasil. Do total de africanos entrados aqui, 25% eram da África Ocidental, como nós vimos, certo? E que é aquela região ali do Songhai, do Dahomey, de Oió. Os outros 75% eram da região Congo-Angolana e da costa leste, Moçambique. Veja essas regiões no mapa. Ó, boa parte deles veio daqui, ó, da África Ocidental, principalmente a Costa da Mina, e a África Central, Angola, né, e também o Congo. Principalmente dessa região aqui é que vieram também os escravos, dessas duas, tá certo? A África Ocidental é uma extensa área que vai do Senegal, como nós vimos no mapa. Ela vai do Senegal até o Congo, até o Gabão. Nela foram embarcados 25% dos africanos destinados ao Brasil. A maioria deles era da Costa da Mina, aquela região que nós já mostramos. Já a região Congo-Angolana vai do norte do Gabão, a fronteira entre Angola e Namíbia, como a gente pode ver aqui, ó. Do Gabão, a fronteira de Angola com Namíbia. Então essa é a região da África Central. Essa região forneceu 75% dos escravos destinados ao Brasil. Africanos ocidentais. A maioria dos africanos ocidentais desembarcados aqui no Brasil era da Costa da Mina, região de cerca de 600 km² entre Gana e Nigéria atuais. Lá, ao longo da costa africana, se encontravam os principais portos e feitorias usados no tráfico de pessoas para o Brasil. Como a gente pode ver, essa fortificação, o Castelo de São Jorge da Mina, erguido em 1482 pelos portugueses para comercializar, né, para fortalecer o comércio de escravos ou escravizados na região. A maioria dos africanos ocidentais entrou pelos portos da Bahia e se concentrou no Nordeste, pois a Bahia tinha quase 76% dos africanos, Pernambuco com um pouco mais de 11% e Maranhão com um pouco mais de 8%. E como você pode ver aqui, se concentraram nessa. Nós temos vindos da Angola, de Moçambique, rotas de escravos. Nós temos aqui nessa rota 5 milhões de escravos entre 1551 e 1840. E de 3.000 a 400.000 escravos traficados entre 1837 e 1856. Eles podem ter transportado a hepatite B. Isso aqui é um mapa já com um foco, né, também para a história de alguma doença. No século XVIII, ou seja, nos anos 1700, com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, parte dos africanos ocidentais foi vendida para as áreas de mineração. E no século XIX, nos anos 1800, com o desenvolvimento da cafeicultura no Rio de Janeiro e São Paulo, muitos deles foram trabalhar nos cafezais. Então, inicialmente, os escravos africanos, eles vieram para trabalhar no plantio
na cultura, né, da cana-de-açúcar. Com o passar do tempo, na mineração e depois na cafeicultura, é isso? No cultivo do café. À esquerda, nós temos uma negra brasileira, filha de africanos da Costa da Mina, fotografada por Cristiano Júnior em 1866. Boa parte dessas pessoas que saíram do Nordeste para trabalhar nos cafezais era dessa origem, certo? E acima nós temos uma moça baiana descendente de africanos ocidentais em foto atual lá na Bahia, Salvador. Africanos da região Congo-Angolana e Moçambique. Os povos da região Congo-Angolana tinham origem comum, falavam línguas banto e contavam com uma certa unidade cultural. Ou seja, eles tinham uma cultura bem parecida. Essa região forneceu a maioria dos escravos entrados aqui no Brasil, como nós podemos ver nessa tabela. Então você vai ter aqui, entre 1501 e 1650, nós tivemos a entrada de 95% dos escravos vindos dessa região. Entre 1651 e 1725, de todos os escravos entrados nesse período aqui no Brasil, 68% eram da região Congo-Angolana. De 1726 a 1825, de todos os escravos entrados nesse período aqui no Brasil, 70% vinham da região Congo-Angolana. E entre 1826 e 1866, 88% de todos os escravos entrados aqui no Brasil vinham dessa região. A maioria dos escravos da região Congo-Angolana entrou no Brasil pelos portos do Rio de Janeiro. Enquanto durou o tráfico atlântico, o Rio de Janeiro foi o maior porto de escravos da América. Os falantes da língua Kikongo, Kimbundu e Umbundu, que continuam sendo faladas hoje em Angola, foram os mais duramente atingidos pelo tráfico. Isso ajuda a explicar por que essas línguas influenciaram fortemente o português falado no Brasil, né? Porque nós temos aí uma relação muito grande entre os escravos vindos de Angola e da Angola e os brasileiros. E eles, por sua vez, influenciaram, como a gente vai ver mais à frente, de alguma forma, a nossa língua, né? E hoje Angola é um dos países falantes do idioma português, porque ele foi colonizado depois pelos portugueses. Então tem aí uma íntima relação, não só pela vinda dos escravos, mas também pela colonização portuguesa, o domínio português naquele país séculos atrás. Os africanos, independentemente da região de origem, foram trazidos para trabalhar nas plantações, minas, habitações deste lado do Atlântico, aqui no Brasil. Observando o gráfico, é possível concluir que os períodos de alto de açúcar, do ouro e do café coincidem com o aumento de entrada de africanos no Brasil. Então você pode ver aqui nesse mapa. A linha em vermelho, certo, é a entrada de africanos aqui no Brasil, e ela é medida por milhares, ok? Então, quando houve a alta do açúcar entre 1621 e 1630, entraram mais de 100 mil escravos aqui. Outro período aqui foi depois da invasão, entre a invasão holandesa e a crise europeia, concorrência do açúcar antilhano, foi entre 1661 e 1670, também mais de 100 mil. A alta do ouro, esse período da alta do ouro aqui, então entrou entre mais de 150 mil até mais de 200 e quase 250 mil. E nós também tivemos uma grande alta, que foi o fim do tráfico do Brasil,
chegando a quase a entrar aqui entre 1811, certo? Entre 1811 e 1850, nós tivemos a entrada de quase 600 mil escravos aqui. No Brasil, os africanos não eram chamados pelo nome de sua etnia, né? Então, eles não eram chamados pela etnia da qual eles eram originários lá na África, mas sim pelo porto ou da região onde tinham sido embarcados. Um africano da etnia Bakongo, por exemplo, era chamado aqui de Cabinda, se esse fosse o nome do porto africano por onde ele tinha embarcado. Outro exemplo, os diferentes povos embarcados na costa da Mina, África Ocidental, eram chamados simplesmente de Minas. No Brasil, Mina passou a ser sinônimo de vindo da costa da Mina ou oriundo da costa da Mina. Vejam essas gravuras. À esquerda, vemos um Benguela, em representação de 1835. Esse era o nome do porto de embarque, e não da etnia. À direita, uma africana Mina, ou seja, originária da costa da Mina, uma xilogravura de 1869. Então, muitas vezes, era o porto de onde, ou a região de onde eles eram, o porto de onde eles tinham saído, ou a região de onde eles tinham sido oriundos. Para refletir a perda do nome. Na hora do embarque para o Brasil, o africano era batizado, ou seja, perdia seu nome original e passava a ter um nome português. Para certos povos africanos, isso era mais doloroso, pois em alguns lugares da África, o nome dado a uma pessoa tem um significado especial. O nome português, dado no batismo, devia ajudar a apagar da memória do africano todo o seu passado, sua família, seus amigos, sua língua e o seu lugar de origem. Então foi mais uma forma cruel sobre a vida daquele que foi escravizado, de ele acabar por perder sua dignidade humana, pois perdendo seu nome é como se ele fosse obrigado a viver uma nova vida, essa vida sem a liberdade. A travessia. Nós vamos ver agora como é que era a viagem dos africanos, né, dos escravizados da África para o Brasil. Nas fortalezas do litoral africano, homens, mulheres e crianças eram forçados a embarcar em navios conhecidos como navios negreiros, pois estavam lotados de negros, daí o nome negreiros. A viagem das praias da África Ocidental para o Brasil durava de 1 mês a 1 mês e 15 dias, ou seja, de 30 a 45 dias, conforme o lugar da partida e o da chegada. As condições de viagem eram péssimas. A comida era pouca e de má qualidade. Os negreiros iam superlotados, né? Os navios vinham superlotados. Onde cabiam 100 pessoas, iam 300, certo? E muitos morriam durante a travessia. Como nós podemos ver aqui nesse desenho. Além de pessoas escravizadas, a carga incluía roupas e mantimentos. O número de pipas de água era pequeno para não ocupar muito espaço no navio. Com isso, alguns escravizados bebiam água do mar e adoeciam, coitados. Então você tem aqui, ó, esse era um navio negreiro, né, da época escravista, né, do tráfico atlântico. Então, no porão do navio você tinha os tonéis de água e mantimentos. E mais acima ficavam amontoados homens, mulheres e crianças escravizados, né, um por cima do outro. Muitos deles morriam desidratados, certo? Ou doentes, muitas vezes de depressão. Então, haviam vários casos nesse sentido aí. Mesmo assim, o lucro dos traficantes era grande.
O preço de venda de um lote era em média 3 vezes maior do que o de compra. Para vocês terem uma ideia, se ele comprasse um lote, tá, por 200 mil reais, quando ele ia revender aqui, ele ganhava 600 mil reais, era o triplo. Os africanos chegavam ao litoral brasileiro confusos, cansados e sem saber onde estavam. Nos mercados do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís, no Maranhão, eram examinados, avaliados e comprados. Olha só essa gravura que mostra uma avaliação do lote de escravos que chegara. Imagina aí. Eles analisavam se o escravo estava em perfeitas condições, se ele era aparentemente saudável, enfim, se não tinha defeitos. Um homem adulto valia o dobro de uma mulher, porque ele tinha mais força física para trabalhar. E geralmente, o homem adulto valia 3 vezes mais do que uma criança ou um idoso. Então, em relação à mulher, o homem era o dobro do valor. E esse homem, em relação a uma criança ou um idoso, era 2 vezes. Era 3 vezes, perdão, era o triplo. Aqui você tem um leilão de escravos em um dos portos brasileiros, né? O trabalho. Os africanos não vieram para a América por vontade própria. Foram trazidos para trabalhar. No Brasil, eles trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. Começavam entre 4 e 5 da manhã e iam até o anoitecer. Por vezes, as manhãs dos feriados e domingos eram usados no conserto de cercas, estradas e em outros serviços. Olha só que coisa. O homem trabalhava como agricultor, carpinteiro, no serviço de madeira, ferreiro, pescador, pedreiro, carregador e em várias outras funções. A mulher cultivava a terra, ou seja, ela plantava, cuidava dos doentes, colhia e moía cana, lavava, passava, fazia partos, vendia doces e salgados, entre outras funções. Como a gente pode ver nessa gravura de Debré, você vai ter aqui alguns africanos escravizados. Os homens em algumas de suas tarefas e as mulheres em algumas de suas tarefas. Essa daqui está vendendo milho assado, Entre os trabalhadores afrodescendentes havia também os libertos, nome que se dava àqueles que tinham conseguido a carta de alforria, liberdade, após longos anos de trabalho. Os africanos aqui desembarcados trouxeram consigo não apenas sua força de trabalho, mas também suas culturas, e o que é importante dizer, essas culturas africanas marcaram profundamente nosso modo de pensar e sentir. Antes de falar dessa questão cultural, só voltar aqui nessa questão dos escravos libertos. Pouca gente sabe, e esse autor não traz, Alfredo Bolos, nessa abordagem aqui, ele não traz a informação de que muitos desses negros alforriados, ou seja, libertos, seja pela compra da carta de liberdade, da alforria, ou seja pelo tempo de trabalho prestado aos seus senhores, alguns deles tinham conseguido algum dinheiro e tinham prosperado em algum negócio e, por sua vez, eles tinham comprado escravos. Era comum, certo? Alguns escravos, como Chica da Silva, comprarem, ou no caso, ex-escravos, comprarem escravos, e não para libertá-los, mas para servir-lhes. Então, era uma reprodução daquilo que eles tinham vivido. Então, eles tinham sido oprimidos, mas quando eles foram libertos, alguns deles continuaram reproduzindo esse sistema opressor, com seus semelhantes. Com relação às suas culturas, é aquilo. O novo povo aqui no Brasil, ele vai influenciar em várias áreas. Influencia na área da religião, influencia na área de conhecimentos, influencia também na questão linguística, como a gente vai ver. Alimentação e violência.
Nas grandes fazendas, a maioria dos escravizados recebiam uma cuia de feijão e uma porção de farinha de mandioca ou de milho. Vez por outra, recebia também rapadura e charque, que conforme a região tinha o nome de carne seca, carne do sul, carne do Ceará, etc. De modo geral, a alimentação dos escravizados era insuficiente e pobre em proteínas. Proteína é a substância, né, que você vai encontrar muito em carnes. Como eles não comiam quase carne, então a sua dieta era pobre nesse sentido, o que acarretava sérios problemas de saúde e também o envelhecimento precoce. Quando um escravo estava com 35 anos, 40 anos, ele aparentava ter 50 ou mais. Por quê? Por conta do trabalho exaustivo e também pela exposição diária ao sol. Os escravizados recebiam castigos por qualquer pequena falta. Entre os instrumentos de castigo estavam a palmatória. Então, a palmatória consistia, né, num artefato, né, num pedaço de madeira que toda vez que um escravo ele fosse ser punido por alguma falta, e essa falta poderia ser qualquer coisa, olhou torto para o seu senhor, já era motivo para ser punido. Ele estendia a mão e aí o seu dono lhe dava umas palmadas. Também havia a gargalheira. A gargalheira, essa daqui, ó, é tipo uma gargantilha, só que com uma haste de ferro como é que eu diria? Essa haste de ferro, ela tem algumas pontas, quase que em forma de estrelas, na haste, né, na ponta da haste. E aí, por que isso? A gargalheira era um modo dos donos dizer assim: esse escravo é meu, esse escravo pertence a alguém, ele não pode fugir. Então, como não havia serras de modo fácil para serrá-las, então era um modo de marcar os escravos. E também havia a máscara de Flandres, certo? Da qual a gente vai falar, dessa que era a pior delas. Aqui você tem a gargalheira e tem a máscara de Flandres. Então era um artefato que cobria a boca, certo? Amarrado por umas tiras e preso com umas tiras de couro na cabeça do indivíduo. A máscara de Flandres, feita de zinco ou folha de Flandres, era um instrumento metal. Era um instrumento que permitia à vítima enxergar e respirar, mas a impedia de se alimentar. Bom, sobre essa máscara de Flandres tem uma história. Vamos ver a negra Anastácia, mito e religiosidade. Contam que no século XVIII, ou seja, nos anos 1700, teria vivido no interior mineiro uma escrava por nome Anastácia, uma negra de olhos azuis. Por sua rara beleza, Anastácia teria despertado ciúmes na mulher de seu senhor, que por isso obrigou-a a usar a máscara de Flandres. Muito tempo depois, em 1968, durante a comemoração dos 90 anos da abolição da escravatura, na Igreja do Rosário, no Rio de Janeiro, Anastácia foi homenageada e descrita como uma santa pelos milagres que teria realizado. Na verdade, Anastácia é um mito da nossa história. Não há provas materiais de sua existência, mas as histórias que se contam sobre ela faziam parte da memória da escravidão e continuam inspirando atitudes de devoção e respeito entre agentes de Minas Gerais. Anastácia é justamente essa moça, essa mulher que ela é mostrada aqui na figura anterior, e você pode ver que ela está usando a máscara de Flandres. E por que ela teria usado, segundo essa narrativa, que não se comprovou a sua existência? Por conta dos ciúmes, tá? Mas é como já foi dito, bastava uma pequena falta do escravo para ele ser duramente penalizado. Resistência.
A escravidão é uma instituição muito antiga, como já foi dita, e existiu em várias partes do mundo. Mas onde houve escravidão, houve resistência. No Brasil, não foi diferente. O excesso de trabalho, a disciplina rigorosa, os castigos, o fato de o senhor não cumprir com a palavra quando o escravizado conseguia juntar dinheiro para comprar sua carta de alforria, tudo isso provocou diferentes formas de resistência entre os escravizados. Eles resistiam praticando religiões de origem africana, jogando capoeira. A capoeira inicialmente, pessoal, era uma luta, né? Como é que se diz? Ela é tipo judô, uma luta marcial. Então você vai ter aí os negros, eles lutavam a capoeira principalmente quando fugiam para se defender. Promovendo festejos como o congado, o reisado, o jongo. Aqui você tem o cortejo da Rainha Negra na festa de Reis, cerca de 1776. Então você pode ver aqui que o reisado, a festa de Reis, né, essa comemoração pelos africanos, ela reproduz um pouco, né, ela traz elementos africanos misturados com elementos portugueses da época. E também fundando irmandades. Vamos falar das irmandades. Elas eram associações organizadas por leigos, ou seja, por pessoas que não faziam parte do clero católico e que tinham sede em igrejas católicas. Então eles se reuniam nas igrejas católicas. Para que uma irmandade funcionasse, era necessário que tivesse seus estatutos, ou seja, o conjunto de regras deles, aprovado por uma autoridade da Igreja Católica. E aqui você tem uma irmandade negra. Havia irmandade de várias origens dos leigos, não só dos negros, dos brancos também. Aqui você tem uma irmandade negra. As irmandades promoviam o culto aos seus santos padroeiros, a cooperação, ou seja, a ajuda entre seus membros para construir, reformar ou ornamentar uma igreja, a assistência mútua entre seus integrantes, ou seja, ajudá-los uns aos outros. A assistência era de ordem material, protegendo suas famílias da pobreza, espiritual também, garantindo aos integrantes apoio na hora da morte, missa de corpo presente, sepultamento digno e orações em sua intenção. A missa de corpo presente, que ainda é realizada hoje entre os católicos, trata-se de um ritual fúnebre em que o corpo do cristão católico é colocado no templo, e ali as pessoas ficam velando e fazem uma missa. E como o corpo está presente, certo? É chamada de missa de corpo presente. Ainda falando das irmandades, havia irmandades de brancos, outras irmandades de mestiços, que era a mistura, né, entre brancos e índios, brancos e negros, negros e índios. E ainda havia irmandades de negros. Havia também irmandades de ricos e outras de pobres. Vivendo em uma época que não podiam frequentar as irmandades nem as igrejas dos brancos, os negros fundaram suas próprias irmandades, sendo as mais requeridas as de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Uma delas foi a Irmandade dos Homens Pretos de Salvador, um espaço associativo de ajuda mútua e de manutenção de uma identidade negra. A Irmandade dos Homens Pretos de Salvador foi fundada no ano de 1685 por mulheres e homens originários da região onde hoje é Angola. Como vocês podem ver nessa foto, a Irmandade de Homens Pretos de Salvador, ela ainda existe, tá certo? E você pode ver nessa foto recente. Além da resistência dada a seus associados, além da assistência dada a seus associados na doença, na velhice e na morte, a Irmandade se empenhava também em conseguir dinheiro para a compra de cartas de alforria
Então, é algo semelhante ao que acontecia nos Estados Unidos, não na questão das irmandades, tá? Mas a questão de haver algum grupo de pessoas que ajudavam ou a escapar ou a libertar escravos. A igreja sede da Irmandade começou a ser construída por escravos libertos em 1704 e foi reformada recentemente. Ficam situadas no Lago do Pelourinho. A Irmandade e sua igreja foram e continuam sendo um dos centros de apoio à população negra de Salvador. Como você pode ver nessa foto, a igreja do Rosário. Outras formas de resistência. Os africanos e seus descendentes resistiram também desobedecendo, fazendo corpo mole no trabalho, quebrando ferramentas, incendiando plantações, suicidando-se, agredindo feitores e senhores. Os feitores, lembrem, eram como que os arqueiros, os administradores, aqueles que abaixo do senhor eram a autoridade máxima e vigiavam, administravam a fazenda para que os escravos não fugissem. Também esses escravos negociavam melhores condições de vida e trabalho, fugiam sozinhos ou com companheiros e formavam quilombos. E por falar em quilombos, vamos falar deles. Uma das principais formas de luta contra a escravidão foi a formação de quilombos por toda a América escravista. Nós vamos ver no mapa, a seguir os principais quilombos aqui no Brasil entre os séculos 17 e 19. Como você pode ver, do norte para o sul, nós temos o quilombo do Trombetas, Macaranã e Macajubá, certo? Esse quilombo aqui, ó. Nós tínhamos aqui no Maranhão, Maranhão e Piauí, Turiaçu do Preto, 2 quilombos. Aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, Cumbe. Aqui em Alagoas, Palmares. Mais aqui na Bahia, Oitizeiro, Buraco do Tatu, Nossa Senhora dos Males e Cabula, Urubu. Aqui no Centro-Oeste, Pindaituba, Maluca e Joaquim Teles, Cartola e Piolho. No centro, Calunga, Aqui da Bahia para Minas Gerais, Espírito Santo, Jacuípe, Jaguaribe, Magarojipe, Muritiba, Campos da Cachoeira, Orobô, Tupim, Andarai, Camisão, Taperoá, Canavieiras, Nazaré e Santo Amaro, Jacobina, Rio das Contas, Jacobina e Xique-Xique. Aqui no sul de Minas e indo para São Paulo, Campo Grande, Isidoro, do Rio das Mortes e do Rio das Velhas, Ambrósio e mediações de Sabará, Ouro Preto. Aqui lá no litoral sul de São Paulo, Jabaquara, no Rio de Janeiro, Manuel Congo, Luanda, Iguaçu, Bomba, Estrela, Gabriel. E indo mais para a região sul, Alagoa e Enseada do Brito. E no extremo sul, Negro Lucas, Arroio Quilombo e o Rio Pardo. E aqui em cada grupo de quilombos você pode ver a época de cada um deles. Muitos dos quilombos que aparecem nesse mapa ainda não foram estudados. Existiram quilombos por todo o território nacional, desde o Rio Grande do Sul até a Amazônia, como nós já vimos. Uns pequenos, com 20 ou 30 habitantes, outros grandes, com milhares de habitantes. O mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, dos quais a gente vai se ater agora. O Quilombo dos Palmares. O maior e mais duradouro de todos os quilombos brasileiros foi o dos Palmares.
Ele teve início numa noite de 1597, quando cerca de 40 escravizados fugiram de um engenho do litoral nordestino e se refugiaram na Serra da Barriga, uma região montanhosa situada no atual estado de Alagoas. Então, o quilombo, pessoal, nada mais era do que uma comunidade que abrigava principalmente os escravos africanos. Eles surgiam e se refugiavam em alguma região e formavam ali uma comunidade que era denominada de quilombo. Como no lugar havia grande quantidade de palmeiras, chamou-se Palmares. Palmares cresceu rapidamente e, segundo o historiador João José Reis, chegou a ter cerca de 15 mil habitantes. Os africanos e seus descendentes eram maioria, mas em Palmares havia também brancos pobres e indígenas expulsos de suas terras pelos colonos. Os palmarinos viviam em liberdade e a seu modo num conjunto de povoações chamadas mocambos, de mucambo, que quer dizer esconderijo em quibundo. Como você pode ver aqui numa representação de como seria uma das habitações simples do quilombo dos Palmares. Para sobreviver, eles plantavam milho, feijão, mandioca, batata doce. Criavam porcos e galinhas, caçavam cotias, raposas e tatus. Confeccionavam objetos de cerâmica, palha trançada e madeira e faziam vasos, enxadas, pás e pilões. Geralmente, a produção de cada mucambo era distribuída entre seus membros, certo? Bom, as sobras eram guardadas para as épocas de guerra, colheita ou festa, ou também para serem trocadas nas vilas mais próximas, como Porto Calvo, Seriaém e Alagoas. Então, como nós podemos ver aqui, um quilombo poderia ter outras comunidades dentro dela, comunidades menores, chamadas de mocambo. Então aqui você tem uma representação da cena do cotidiano no quilombo dos Palmares, baseada em pesquisa histórica, certo? Você tinha muita gente, desde negros africanos fugitivos, que tinham fugido de seus donos, indígenas expulsos e até brancos pobres. A guerra. Palmares era uma ameaça à ordem escravista aqui no Brasil. Por isso, sempre tirou o sono dos senhores de engenho e das autoridades portuguesas. Desde cedo, os poderosos enviaram expedições contra o Grande Quilombo. Várias delas foram derrotadas pelos quilombolas, que eram assim chamados aqueles que moravam nos quilombos. Durante a guerra, um jovem guerreiro, nascido em Palmares, começou a se destacar por sua firmeza. Seu nome, Zumbi. E aqui uma pausa, porque esse autor, ele não traz também muitas informações sobre Zumbi dos Palmares. Mas já há um certo consenso entre os historiadores, baseado nas últimas pesquisas sobre Zumbi dos Palmares, que ele era uma pessoa que não tinha o objetivo de lutar pela liberdade, certo? Ele acabava reproduzindo, de certa forma, aquela ordem escravista a seu modo ali no quilombo dos Palmares. Claro que nem todos os quilombolas palmarinos eles eram escravizados, mas Zumbi tinha escravos, certo? E também, ao que tudo indica, era autoritário por lá, certo? Agia de forma autoritária. Só que Zumbi dos Palmares ele acabou ganhando uma homenagem máxima, que é o dia de sua morte ser comemorado, o dia da consciência negra, o dia 20 de novembro. Mas Zumbi dos Palmares, conforme mostram as últimas pesquisas, não era esse símbolo pela liberdade que muita gente pintou por tantos anos. As autoridades decidiram então contratar o bandeirante Domingos Jorge Velho, esse moço aqui, à esquerda, para destruir o quilombo dos Palmares. Em troca, Jorge Velho
exigiu um quinto do valor dos quilombolas aprisionados, ou seja, aquilo de todos os escravos aprisionados e que iam ser vendidos. Então, o valor obtido com eles, ele teria 20%, um quinto. 500 mil réis em panos e roupas e 100 mil réis em dinheiro vivo. O preço foi alto. A superioridade militar e um maior conhecimento da Serra da Barriga desequilibraram a luta em favor dos mercenários, que eram aqueles militares, né, contratados e para fazer um serviço avulso, né? Depois de vários ataques, Jorge Velho e seus 6.500 homens, armados inclusive com canhões, invadiram e incendiaram a capital palmarina no dia 6 de fevereiro de 1694. Veja que o Quilombo dos Palmares durou um século, né? Ferido em combate, Zumbi conseguiu escapar e resistiu por vários meses. Mas depois, traído por um homem de sua confiança, foi morto no dia 20 de novembro de 1695, daí a comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra, como a gente vai ver aqui, ó. Em 1978, a comunidade negra brasileira transformou o dia 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi, em Dia Nacional da Consciência Negra, ou seja, um dia para refletir com profundidade sobre o racismo no Brasil e buscar forma de superá-lo. Há outros casos de negros na história brasileira, como agora me falha a memória, mas há outros casos em que negros lutaram de forma aguerrida, certo? E não eram para reproduzir a escravidão como fez Zumbi, né? Então esses negros deveriam sim ser tidos como símbolo da resistência contra o racismo, mas infelizmente não foram. Remanescentes dos quilombos, ou seja, quem restou dos quilombos, dos quilombolas. No Brasil de hoje, existem povoações habitadas pelos descendentes dos antigos quilombolas, espalhadas por todo o território nacional. Essas comunidades são chamadas de remanescentes de quilombos, como a gente pode ver um aqui na Paraíba, inclusive, certo? Essa comunidade quilombola, ela fica em Alagoa Grande. São mais de 80 mil pessoas vivendo de um jeito parecido com o de seus antepassados. Em algumas dessas comunidades, a língua falada conserva termos africanos. A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu a propriedade definitiva das terras ocupadas por comunidades quilombolas. O artigo 68 diz: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado, ou seja, o governo federal, emitir-lhes os títulos respectivos. Então, segundo esse artigo da Constituição Federal, se uma comunidade está ali ocupando, ela é ocupada por descendentes dos antigos quilombolas que ali habitavam quando formaram aquela comunidade. Então eles têm direito, se ainda não tiverem em mãos, a certificação, a regularização das terras em seu nome, né? Eles têm o direito definitivo sobre aquela terra. E o governo federal ele tem de garantir isso. Mas conseguir documentar a posse da terra não tem sido tarefa fácil. Além da demora no processo, há o fato de que muitas dessas terras são cobiçadas por fazendeiros e por vezes estão localizadas em áreas de mananciais, ou seja, com muitas fontes d'água, e de reservas de extração vegetal e mineral. Ou seja, algumas dessas comunidades estão em áreas de floresta que podem ser usadas para extrair madeira, e isso, né, atiça a cobiça, como também em áreas onde tem minérios preciosos. Então, nesse mapa aqui, nós temos as terras quilombolas em processo de regularização definitiva delas. São 1.767 terras,
é muita em comparação àquelas que já estão com o título definitivo, que só são 181. Então você tem aqui várias lutas. Por exemplo, aqui na Paraíba são 29 tituladas. Recentemente o governo federal titulou, se eu não estou enganado, a de Alagoa Grande. Ela deu a titularidade definitiva, tá certo? Foi nesse ano aqui de 2020. Mas é muita a quantidade de comunidades remanescentes de quilombos que ainda não são reconhecidas oficialmente. Muitos habitantes das atuais comunidades quilombolas vêm travando uma luta árdua para reunir provas de que são descendentes de escravizados e de que as terras em que vivem lhes pertencem. Influência africana na língua portuguesa no Brasil. O texto a seguir é do africanista, ou seja, do estudioso em assuntos africanos, Alberto da Costa e Silva. Esse moço aqui. De que a presença africana em nossa cultura é profunda, talvez o melhor testemunho esteja no português que falamos. As línguas africanas, especialmente o quimbundo, ou o idioma dos ambundos, e o kikongo, a língua dos congos, o umbundo, ou o idioma dos ovimbundos, e o iorubá, marcaram profundamente não só o vocabulário do português no Brasil, mas também a construção das frases e a maneira como pronunciamos as palavras. Poucos se dão conta de que os verbos cochichar, cochilar e zangar, os substantivos bagunça, caçula, cafuné, fuxico, lenga-lenga, quitanda e os adjetivos dengoso, encabulado e zonzo e numerosíssimos outros termos que usamos no dia a dia são de origem africana. Já parou para pensar nisso? E o que fazem os portugueses quando tem de zangar com um caçula dengoso que estava cochilando durante uma lenga-lenga como esta? Eles se aborrecem com o Benjamin Manhoso que dormitava durante esta conversa enfadonha. Então você vai ter aqui duas comparações de frases entre uma que está carregada de origem, né, de termos originários nos dialetos africanos e embaixo uma frase do português da época, né, um português bem formal. Muito bem, moçada, essa foi nossa aula. Se gostou do vídeo, dá aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá certo? Compartilhe o conhecimento. Lembre-se que estudar é preciso. Fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.